8 segundos de piscadelas, porque eu não sei o que acontece. Vou colocar aqui no modo apresentação, depois eu resolvo isso. Então, continuando aqui a interpretação da SA8000 no nosso curso de Sistema de Gestão Integrado, entender a norma, primeiro passo para fazer uma boa auditoria. Agora estamos aqui no item 5, discriminação, que parece meio repetitivo a SA8000, se você pensar na questão da responsabilidade social, parece que os termos vão e voltam, mas é assim mesmo. E aqui novamente aparece um termo que estava meio sumidinho, né? O deve, não deve se envolver ou apoiar, se envolver ou apoiar. Nenhum tipo de discriminação, nem na contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato, aposentadoria. E que tipo de discriminação são essas, né? Com raça, origem nacional, territorial, social, classe, nascimento, religião, deficiência, sexo, orientação sexual. Isso aqui hoje está muito em evidência. Então, qualquer tipo de discriminação, ou da própria organização, ou de empresas que ela estiver envolvida, isso gera aí uma não conformidade na questão da responsabilidade social. Auditar isso aqui, verificar se a empresa cumpre isso, é trabalhoso, mas tem alguns caminhos. Primeiro, você fazer um estudo aí da publicação de vaga da empresa. Como é que ela divulga aquela vaga de contratação? Então, por exemplo, eu já vi uma vaga publicada por um concurso público e que estava de maneira bem explícita, isso deu um problema danado, que aquela vaga não podia ser para pessoas obesas, né? Você não poderia ser gordo para concorrer àquela vaga. Só que a vaga era para professor, né? E não estou falando de professor de educação física, professor de salas de aulas convencional. Então, isso é um ato de discriminação. Então, esse tipo de coisa, quando a vaga tem um perfil físico, tem que ter uma justificativa muito boa, porque que aquela vaga exclui determinada pessoa com determinado porte físico. Então, você olhar essa divulgação de vagas que a empresa coloca, para ver se ali você identifica no ato da auditoria alguma questão de discriminação, você fazer um estudo de cargos e salários da empresa e da evolução de cargos e salários da empresa para verificar se pessoas na mesma posição existe discrepância no salário oferecido. Se existir essa discrepância, você tem que verificar o porquê, se há uma justificativa plausível, ou se simplesmente ele é homem, ganha mais, ela é mulher, ela ganha menos. Verificar esse tipo de coisa. Você verificar, fazer um levantamento das pessoas que foram promovidas recentemente. Continuando, né, dá uma pausa aqui para atender uma ligação, para vocês não parece, mas para mim parece. Então, tá falando de como auditar este item. Então, verificar
perfil da descrição da vaga, histórico de promoção, verificação histórico de aumento de salário. Como é que se diz? São maneiras de você verificar critério de discriminação. Claro, e entender o meio que a empresa está inserida. Sabemos que em alguns estados brasileiros essa questão da discriminação racial, por exemplo, ela não é tão velada, ela é muito mais aberta. Então, de repente, se você estiver num estado desse, você já tem aí um indicador que você pode encontrar uma questão de discriminação com relação à raça. Beleza? No 5.2, né? A organização não deve interferir com o exercício dos direitos do pessoal em observar preceitos ou práticas em necessidades relativas à raça, origem, mesma coisa da discriminação. Então, por exemplo, vou pegar uma coisa muito fácil. Pessoal, questão à religião. Pessoal que é de uma determinada religião, que eu não vou falar para de repente não ferir ninguém, não se trabalha sexta-feira depois de um determinado horário, não se trabalha, e no sábado também não, porque é um dia sagrado. Então, isso deve ser respeitado. Algumas religiões, as pessoas têm a prática de parar em determinada hora do dia para fazer sua oração em um local especial. Então, essas questões, né, a empresa não pode interferir. Quando a pessoa precisar exercer este direito, a empresa não pode lá interferir. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui vai ser... Primeiro você vai levantar se existe, né, essa questão de pessoas com religião, com algumas coisas peculiares, a entrevistar essa pessoa. Aqui é basicamente realmente entrevista. Primeiro você vai mapear se existem pessoas com nessa linha, né, com atividades religiosas especiais, alguma coisa desse tipo. E depois, claro, também não só questão social, orientação sexual, alguma prática ligada a esta situação. E verificar se existe ou não discriminação com relação a isso. O 5.3, a organização não deve permitir qualquer comportamento que seja ameaçador, abusivo, explorador, sexualmente coercitivo, incluindo-se gestos, linguagem, contato físico, bababá. Então aqui é uma questão do controle, de prevenção ao assédio moral dentro das organizações. Existe uma linha aí de trabalho, uma área de trabalho, né? Aquele pessoal que a gente liga, eles recebem a ligação, ou eles ligam para a gente tentando vender alguma coisa, que existe muito isso dentro do local. Essa questão do assédio moral. A verificação disso também basta com entrevista, você verificar processos trabalhistas, se existe processo trabalhista com este cunho. Essa prática de auditoria já foi utilizada em outros itens aqui dentro da SA 8000. E isso não pode ser feito nem dentro da organização ou em alojamentos geridos pela organização. E claro, também essa prática não pode existir nos prestadores de serviço, nos fornecedores da organização. 5.4, a organização não deve submeter o pessoal a teste de gravidez ou virgindade sob nenhuma circunstância. Então, isto é crime, está previsto na CLT, é proibido no Código Penal, no Código Civil. Então, também, verificação de entrevista com funcionárias, mulheres, para verificar se isso já aconteceu, estudo de casos e processos trabalhistas, e de repente entrevista em clínicas conveniadas à empresa para verificar se existe essa prática de teste de gravidez em contratação, demissão, algo desse tipo. Beleza? Então terminamos por aqui o 5.4, também um item bem curtinho e como os outros, com pontos de auditoria meio subjetivos e difíceis de você encontrar as evidências. Beleza? Vídeo curtinho, hein?